Você está preparado para o fim? Capítulo 6. Tema desta semana: a vinda do Senhor. Quarta-feira. Meta de hoje: leitura das páginas 111 a 116. Os vencedores arrebatados antes da grande tribulação. Os vencedores arrebatados antes do início da grande tribulação são mencionados em Apocalipse 12 e 14. No capítulo 12, eles são o filho varão, e no 14, as primícias. Em Apocalipse 12, temos uma visão maravilhosa que nos encoraja tremendamente a buscar o crescimento espiritual para nos tornar vencedores. A primeira cena dessa visão está nos primeiros versículos. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Essa mulher representa a totalidade do povo de Deus. De acordo com o sonho de José, registrado em Gênesis capítulo 37, do 9 ao 10, esses astros representam a totalidade do povo de Deus na terra. As 12 estrelas sobre a cabeça da mulher representam os patriarcas que deram origem ao povo de Israel. A lua debaixo de seus pés representa o povo de Deus do Antigo Testamento, que é anterior à vinda do sol nascente das alturas, que é o Senhor Jesus. Lucas 1:78. De modo que o fato de estar vestida do sol representa a igreja no Novo Testamento. Portanto, na época atual, essa mulher refere-se à igreja. Todos os cristãos fazem parte dessa mulher. Ela se achava grávida e gritava com as dores de parto. Conforme abordamos no capítulo 4, as dores de parto representam as catástrofes naturais, as grandes mudanças e instabilidades sociais, políticas e econômicas, além das guerras do tempo presente. O mundo inteiro e a igreja sofrem hoje com essas dores de parto, que são o prenúncio de que o tempo do fim está próximo. A outra cena da visão de Apocalipse 12 é um dragão. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Versículo 3. Esse dragão é Satanás. No jardim do Éden, ele era uma serpente, mas de tanto alimentar-se de homens mortos por ele, tornou-se um grande dragão vermelho. Versículo 9. No versículo 4 lemos: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Na maioria das vezes que as estrelas do céu são mencionadas nas Escrituras, ela se refere aos anjos. Esse é o único versículo da Bíblia que revela que um terço dos anjos seguiu a Satanás em sua rebelião na era pré-adâmica. À primeira vista, podemos pensar que o dragão tinha como alvo a mulher, mas ele se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Apocalipse 12, versículo 4, parte B. Ele parou em frente à mulher como um zagueiro feroz que marca o atacante em uma final de campeonato mundial. Mas a marcação não era sobre a mulher, e sim sobre o filho que estava para nascer. O filho varão representa os vencedores na igreja, a parte mais forte da mulher. Todos os melhores nutrientes de uma mulher grávida vão para o bebê que está sendo formado. Em uma situação normal, logo após o parto, o bebê chora forte e a mãe fica esgotada. Assim também ocorre na igreja. Toda palavra é absorvida pelos irmãos que amam o Senhor e estão se preparando para a sua volta. Esses recebem a melhor parte da provisão divina. Assisti aos partos de meus 4 filhos. Os 2 primeiros nasceram nos Estados Unidos e eu fui o técnico da minha esposa naquelas ocasiões.
uma vez que ela optou pelo parto natural sem anestesia. Fizemos um curso preparatório durante o pré-natal e minha função era ajudá-la a aplicar as técnicas do método Lamaze para aliviar a dor durante o parto. Quando se iniciasse as contrações, ela deveria começar a exercitar a respirar conforme foi instruída, mantendo o foco em algum objeto a meia distância e no ritmo da respiração. Isso tiraria sua atenção da dor. Eu estava ali na sala de parto para ser seu assistente. No auge das dores de parto, enquanto ela gritava, eu lhe dizia: foque, foque, respire, respire. Num desses momentos, ela me olhou firme nos olhos e gritou: respire você. Não é você que está sentindo as dores, né? Bom, jamais saberei como é essa dor, mas de qualquer modo, meus filhos nasceram bem. Essa visão de Apocalipse 12 mostra que não é suficiente estar na igreja. Você pode estar no braço, na orelha ou na perna da igreja, mas só será uma parte mais forte se estiver em seu ventre, sendo formado como filho varão. Satanás não teme a igreja moderna e secularizada, na qual o mundo entrou, mas teme o filho varão. A maior parte da igreja cristã não é uma ameaça para Satanás, pois está misturada com o mundo, com a política, com as ideologias e outras coisas mais. Satanás teme a igreja pura, que mantém um testemunho de Jesus. É verdade que precisamos ser renovados em nossa maneira de contatar as pessoas, ajudando-as a encontrar-se com Deus, pois o mundo mudou muito nas últimas décadas. Particularmente, tenho muito encargo por isso. No entanto, não podemos jamais permitir que as coisas do mundo entrem na igreja. É necessário manter a palavra de Deus como nossa referência. Nenhuma ideologia moderna trará a verdadeira ajuda que obtemos da palavra de Deus. É disso que precisamos. Portanto, se você apenas está na igreja, Satanás provavelmente o deixará em paz e nada lhe acontecerá. Mas se você estiver sendo formado como filho varão, com certeza será uma ameaça para o dragão e ele o marcará o tempo todo. Não fique satisfeito em estar na igreja de maneira morna, mas reaja, acendendo o fogo do Espírito Santo em seu espírito e lutando contra Satanás em seu dia a dia. Deus busca hoje um vencedor coletivo, formado dos vencedores individuais. Ao longo da história de seu povo, tem havido grandes homens e mulheres de Deus, que foram vencedores individuais. Mas Deus sempre buscou um vencedor coletivo, constituído pelo seu povo, seu sacerdócio santo, sua nação santa. Esse vencedor coletivo é o Filho varão. Pela primeira vez na história do povo de Deus, há a possibilidade do surgimento desse vencedor coletivo. Finalmente, a oração do Senhor Jesus pôde se cumprir-se. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. A igreja é também para os fracos. No passado, quando eu era mais jovem, já líder da igreja, mas ainda aprendendo a servir ao Senhor, passei a impressão aos irmãos de que na igreja só havia lugar para os mais fortes. Pelo meu modo de falar e lidar com os irmãos e irmãs, acabava forçando todos a serem fortes, causando grande desconforto. Porém, hoje, mais maduro, após muitas lições de vida, aprendi que não é assim. A igreja é como um hospital, lugar para cuidar de doentes. A minha atitude passada era como querer um hospital só com gente sã. O Senhor Jesus disse que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, e que não veio para chamar justos, e sim pecadores. Marcos 2,17. A igreja é como uma hospedaria que recebe os feridos pelo mundo e pela religião. Assim como o bom samaritano fez com o homem semi-morto que encontrou no caminho para Jericó, levando-o à hospedaria e cuidando dele. Lucas 10, do 32 ao 35. Definitivamente, um hospital não é lugar para os fortes. Ele existe para receber os fracos, acometidos por várias doenças, e para cuidar deles a fim de que sejam curados e fortalecidos. A igreja deve curar as pessoas.
Essa cura, muitas vezes, é mais interior do que no corpo físico. Muitas vezes, agimos na igreja como alguém que entra no hospital e se indigna por ver tantos doentes, desejando que todos sejam substituídos por pessoas fortes e saudáveis. Uma atitude assim não está de acordo com o ministério do Senhor Jesus. Em Lucas 4, 18 a 19, o Senhor Jesus mostrou para que tipo de pessoa é seu ministério. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quantas vezes nos encontramos em situações semelhantes a essas? Não somos fortes o tempo todo. Louvado seja o Senhor, porque o seu ministério é para os fracos e para os pobres. Todos somos vulneráveis e fracos. Em julho do ano 2000, durante uma conferência de jovens na estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo, minha esposa levou em nossa van vários participantes canadenses e norte-americanos para comprarem roupa de frio, uma vez que não tinha se preparado para aquele gelado mês de julho. Meus 2 filhos mais novos foram junto com eles, porque eu estava ocupado servindo na conferência. Todos usavam cinto de segurança, menos meus 2 filhos, pois não havia lugar para eles na van. Já no início da noite, quando saiu do hipermercado, um caminhão carregado de ferragem colidiu com a van, que foi muito danificada. Os irmãos não se machucaram, mas meus 2 filhos foram lançados para fora do veículo e sofreram afundamento craniano. Foi um milagre não ter ocorrido outras mortes, mas minha filhinha, Joana, de 7 anos de idade, morreu naquela noite. Quando recebi a notícia do acidente, estava trabalhando no escritório. Talvez alguns pensem que sou uma pessoa forte, mas naquele momento eu perdi o chão e tudo desapareceu. Entrei em parafuso e me desesperei e não sabia o que fazer. Naquele instante, tive a experiência de como o Espírito é real. De fato, precisamos saber como acessar o Espírito. Voltei-me ao Espírito e passei pelo portal da fé. A porta de entrada do Santo dos Santos hoje está em nosso espírito. Eu estava em pânico e sem saber o que fazer. Então invoquei o nome do Senhor. Naquela hora entrei em outra dimensão e uma paz de outro mundo, a paz que excede todo entendimento, me encheu e pude me equilibrar novamente. Assim, peguei o carro e consegui chegar ao hospital. Foi a noite mais triste da minha vida, mas a paz estava em meu coração. Isto é o que podemos aprender e experimentar na igreja. Mesmo em meio à tribulação, podemos ter a paz do Senhor. Todos precisamos fazer parte do filho varão na igreja. O objetivo daqueles que servem ao Senhor deve ser curar e cuidar de todos os irmãos e irmãs para que façam parte desse grupo de vencedores. Sabemos que há irmãos que sempre são fracos e precisam ser carregados até a entrada no reino milenar com os demais vencedores. Nosso caminho até o fim será cheio de precipícios e pontes instáveis para atravessar. Chegar ao reino sozinhos, sem levar conosco os mais debilitados, será um fracasso. Não seremos vencedores sozinhos.